Uma pergunta pra você. Você é mais do tipo misteriosa ou é daquelas pessoas que dizem assim, minha vida é um livro aberto? Parece que tá todo mundo se expondo por aí. No trabalho, nas redes sociais, no ambiente familiar. Até na fila do pão tem gente que expõe a vida inteira. Mas a gente quer olhar melhor para esse tema. Por que será que todo mundo espera por exposição e se interessa por expor? E você? Você se expõe porque gosta de compartilhar ou porque gosta de atenção? E quando não é você que se expõe, mas é exposta? Hoje a gente vai abrir essa caixa de Pandora. Exposição na vida pessoal, profissional, emocional, virtual e, claro, a nossa percepção sobre isso. Então senta, respira e se prepara, porque aqui a gente não tem medo de se mostrar. A gente escolhe como mostrar. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente mistura verdades, prints e uma boa dose de amor. Ei, menino, tá difícil aí também? Porque aqui tá foda. Assume logo esse caos. Uai, vem com a gente pro caos. Aqui é só love. Eu sou a Carol. Eu sou a Tchela. E juntas somos o Caos e Love. Oi, minha gente. Então, a gente tá aqui hoje. A gente quer, primeiro de tudo, agradecer as pessoas que assistiram o episódio 1, que estavam aqui com a gente, que curtiram, que se inscreveram no canal e aproveitar para convidar vocês a seguir nesse trabalho de ajudar a gente com isso, porque isso realmente é muito importante para que a gente já conhece, todo mundo já conhece o que é algoritmo e é mais ou menos isso. E a gente quer que esse conteúdo da gente chegue para as pessoas que vocês acham que é interessante, que possam escutar essa conversa, esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, que é sobre exposição. Vocês viram ali, né, na entrada, ali na abertura, que a gente falou já um pouquinho do que é o tema, já deu para prever. Então, a gente topou hoje falar sobre exposição. Teve muito isso no episódio 1, né, Tchela? De que, tipo assim, o pessoal, quando a gente falou lá que nós vamos expor muito, nós vamos ter... Muita gente ficou, quero ver, tô louca para quando chegar, que quero ver isso, assim. E aí a gente escolheu esse tema para seguir um pouco nessa vontade das pessoas. Claro, não só para expor nossas histórias aqui, mas conversar sobre isso. Por que é tão interessante, né, a gente querer que a pessoa se exponha ou expor pessoas também, histórias? Então a gente topou fazer isso hoje. A gente vai fazer tentar seguir um roteiro assim para ter uma linha de raciocínio, que primeiramente a gente vai falar da exposição no campo da vida pessoal, da vida profissional, da nossa vida virtual e depois do campo do emocional. Então a gente optou por começar aí pela vida pessoal, Tchela. Me conte. Eu já vou dizendo aqui que isso é o que a gente optou por fazer. Agora, se isso vai acontecer ou não, só esse bate-papo vai trazer, porque... Vai que a gente... Que é isso aqui? É um podcast? É um podcast, Carol? Não, é não. Não, não é não? Não, é um podcast. É um podcast. Ô, Tchela, me conta aí da sua vida pessoal, como é que é essa coisa de se expor? Tá facinho, né? Tranquilo, falar o que quer, ser o que quer, do jeito que quiser. Não, amiga, tá não. Primeiro porque a gente parte de um lugar que é ser mulher, né? Mas eu acho que isso a gente pode deixar para conversar lá no finalzinho da nossa conversa, né? Mas, segundo, porque... Oi, mãe. Vem aqui, ó. Por que você tá se expondo tanto? Sabe? Esse lugar é difícil para mim. Para mim é difícil. Ela expressa isso para você, da dificuldade que ela tem de te ver tão exposta. Da dificuldade que ela tem de me ver exposta, porque existe um receio, claro, porque ela foi como nós, criadas nesse universo patriarcal, e é óbvio que existe o receio de como é a receptividade das pessoas em relação a tudo ao que eu estou expondo. Especialmente se eu colocar alguma bunda, algum corpo, que é coisa que eu nem costumo fazer nas minhas redes sociais. Mas eu me lembro que uma vez aconteceu isso este ano, inclusive. No 8 de março, eu fiz um protesto no meu Instagram
dei lá uma reboladinha na... Reboladinha de nada. Mas para trazer o texto. E aí eu sabia que aquela reboladinha chama muito mais atenção do que o texto, mas eu queria que as pessoas lessem o que eu estava escrevendo, que era o meu protesto. E aí eu só que eu coloquei comentários bloqueados. Aí mamãe veio aonde? Manda um beijo pra minha mãe. Beijo pra dona Stefânia. Oh, meu Deus, maravilhosa. A gente ama. Tá ali, ó, de olho. Eu sei bem o que é isso. Beijo, dona Vânia. E para você, Carol, como é que é isso na exposição da vida pessoal, né? Porque acho que a gente tem muito isso hoje nas redes. Quando a gente fala em exposição da vida pessoal, é muito falando de um ponto das redes sociais também. Porque né? entra, né, Porque pra gente, entra as no redes nosso sociais. caso. Entra. No nosso caso, entra. As redes sociais estão diretamente vinculadas com a vida pessoal. É claro que a gente agora tem o Cause Love, que é o nosso Instagram, que é onde a gente também se expõe ali, expõe nossos trabalhos, conteúdos de maneira pública, aberta. Sim. Mas ainda o meu Instagram é fechado, é privado. O seu agora, né, porque você tinha um outro, que era o seu... Sim, eu tinha o Tchela, que segue lá, mas agora eu não posto. Praticamente eu não posto mais conteúdo aí. Só do caos às vezes, mas justamente porque eu senti essa necessidade em determinado momento de ir um pouco para o privado, mas acho que isso entra já em outro tema que a gente pode trazer aqui depois, que é essa coisa do todo mundo tem que ser produtor de conteúdo. Né? A gente pode falar. E eu, como escritora, não era esse o meu... Mas eu acho assim, eu tenho na minha vida pessoal, esse lugar da exposição, ele é bem... Eu sou uma pessoa observadora e bem desconfiada. Então, assim, realmente no campo da exposição, para mim, são pessoas das quais assim, eu confio e é muito seleto. E elas ainda transitam nesse lugar assim do que é que eu consigo compartilhar e me expor. No sentido da vulnerabilidade, daquilo que a gente... se colocar na frente de alguém e trazer a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, isso para mim é se expor. Isso aqui para mim, com todo o respeito, o Cause Love, o meu Instagram, as coisas que eu faço, não é nada. Não é nada. Eu não tenho problema nenhum em me expor nesse sentido. Agora, quando a gente vai para o campo do pessoal, no meu campo íntimo, o grupo de pessoas com as quais eu tenho o exercício de trazer a vulnerabilidade da exposição e de me colocar, assim, é bem poucas pessoas. Eu sou bem observadora em relação a isso. Eu sou bem chata. Eu não me abro para qualquer um. Eu sou uma pessoa pessoalmente nesse lugar introvertida nesse sentido. E eu considero, sabe, quase que uma conquista, sabe, assim, para mim, que a pessoa chegue nesse lugar em você. Porque tá muito direcionado no campo de uma autopreservação e um autocuidado imenso que eu tenho, mesmo, porque isso para mim é tipo assim precioso, aquilo que a gente, né, tem de íntimo. Hoje eu estava ouvindo vindo para cá, como a gente ia falar sobre vulnerabilidade, eu resgatei um TED Talk de Brené Brown, obviamente, porque se a gente fala em vulnerabilidade, a gente tem que falar dela. E eu achei muito interessante uma coisa que ela estava comentando nesse TED Talk, que eu acho que, inclusive, esse TED Talk é sobre esse livro aqui, né? A Coragem de Ser Imperfeito. E aí... Ela só traz... entrar, né, Tchela, no YouTube lá. Não, a gente vai deixar lá na descrição desse vídeo, a gente coloca lá. Eu vou colocar lá o link desse TED Talk. E aí ela fala o seguinte, que na pesquisa, que ela é uma pesquisadora, né, e ela conta muitas histórias e escuta muitas histórias. E ela resolveu se dedicar a esse tema da vulnerabilidade. E nesse tema da vulnerabilidade, uma coisa que ela encontrou antes de chegar nesse lugar da vulnerabilidade é de onde vem a palavra, de onde vem, como a gente chega nesse medo de ser vulnerável.
de estar vulnerável. Uhum. Que eu fiz, que ela fala o seguinte, que a gente nasce para estabelecer conexões, mas quando você pergunta a alguém sobre amor, a pessoa te conta uma história sobre desilusão amorosa. Quando você pergunta a alguém sobre pertencimento, ela te fala sobre uma experiência dolorosa de ter sido excluída. E quando você pergunta sobre conexão, elas falam sobre Desconexão. obviamente. Uhum. Então, ela, na pesquisa dela, ela foi buscar de onde vinha esse lugar, né? De você nunca conseguir falar sobre realmente o que você está sendo perguntado, mas senão sobre as dores. Então, a Brené Brown, quando ela fala isso, ela é uma pesquisadora, então nessa pesquisa dela, o que ela concluiu é que quando a gente tá nesse lugar, que o ser vulnerável, ele tá muito nesse lugar da necessidade de construir conexões, porque ela diz que a gente tá nessa vida para construir conexões. Então, só que se você tá nesse lugar de tentar construir conexões, você tem medo de errar, tem medo de receber um mau julgamento, você tem medo de se mostrar, às vezes, como você é, porque como você é pode não agradar o outro. Quando a gente está falando de exposição no campo do pessoal, é para esse lugar, porque a gente sempre vai. O ideal seria entender a exposição como esse momento de vulnerabilidade em que eu viro para você e falo assim: ó, tia, ela passou isso e isso para mim, eu senti raiva, ou fizeram isso e isso comigo e eu acabei tomando esse tipo de atitude que nos coloca em vulnerabilidade. Sim. Essa exposição no campo do pessoal, ela está sempre relacionada com aquilo que a outra pessoa vai achar. Vai achar, sim. O que ela vai achar? Como que ela vai me julgar? Né? Nossa, mas e com a receptividade, sim, com a habilidade de escuta, de ouvir. E isso não é algo que a gente encontra, pelo menos eu não encontro. Porque eu acho que é um nível de troca e de vínculo íntimo muito poderoso. Uhum. Então, você tem que ter uma habilidade de escuta e uma habilidade de se tornar vulnerável para isso. Sim, e a escutativa, por exemplo, ela é poder parar e ouvir a pessoa. E a gente tem muita dificuldade de fazer isso hoje. Tem muita dificuldade de fazer né? De tipo assim, de fica calado. Porque a gente precisa ouve. dizer, porque isso em comunicação não violenta a gente aprende muito, porque a gente precisa dizer, a gente acha que a gente precisa dar solução às pessoas, mas a gente não precisa dar solução a nada. Às vezes a pessoa só quer um ouvido. Ela só quer ser escutada. Só quer ser escutada. E é isso só que quer ela ser vista, só precisa ser vista, só precisa ser escutada, mas... E é isso que a maioria das pessoas precisam, assim. Eu não sei, a gente tinha separado para falar de uma história, eu não sei se a história que você ia contar era essa da tua mãe, que você rebolou lá, que a gente falou, vamos contar uma história da gente se expondo. Tipo assim, né? Foi. Esse vídeo, eu tive que bloquear os comentários porque surgiram e eu já sabia, e aí eu bloqueei. Mas você bloqueou por conta do comentário dela, não. Eu bloqueei porque eu sabia que iam vir comentários, e dentre esses comentários eu sabia que podia chegar o comentário da minha mãe e eu não ia me sentir confortável. E aí ela foi no meu WhatsApp e foi lá comentar. Foi lá te foi dar, lá ela não deixou de comentar. Dizer. Mas assim, deixa eu só explicar aqui, porque assim... o comentário da minha mãe, ele vem muito de uma questão de preservação, de medo, de cuidado, de entender, e eu entendo isso perfeitamente, ainda que, como eu já disse a ela, nada do que eu faço e do que eu exponho, eu não tenho consciência do que eu estou fazendo. E eu sou uma mulher de 43 anos. Mas é aquele negócio, né? Você é mãe, filho é sempre filho. E a mãe vai continuar ali tentando fazer o que é melhor dentro da leitura dela, né? Dentro do que ela imagina que seja o melhor. Não, com certeza. Isso eu também, acho que todo mundo passa um pouco, assim, ainda que a gente tenha, né, esse tipo de conversa, eu tive isso... Nem foi da parte da minha mãe, assim, nunca ela chegou a trocar nesse sentido.
Mas quando eu me mudei para São Paulo, eu comecei a fazer teatro, que é quando eu mais me expus, que eu acho que em cena, fazendo as peças, as loucurinhas que a gente faz, eu acho que ali eu me expus. Quando eu falo que isso aqui não é nada, nada nesse sentido assim, de que o que eu entendo como uma exposição, porque quando a gente quer expor alguma coisa, né, no campo do ideal. Quando a gente quer expor alguma coisa, você queria expor lá você rebolando, você está mandando uma mensagem, você quer dizer alguma coisa, você não está puramente se expondo para fazer graça, igual as pessoas fazem nas redes sociais, mas lá também era nesse sentido. Então, já fiquei pelada, já fiz não sei o que lá, nananana. E tem uma história de uma exposição minha que me marcou muito, que foi numa peça, eu estudando na SP Escola de Teatro, tem uns módulos lá, e tem um módulo da performance art. Eu trabalho muito com performance art, tanto meu mestrado, minha dissertação foi sobre performance. E a gente fez uma performance lá, o nosso grupo. E eu ficava pelada, tinha uma coleira, pegava um livro que chama As 48 Leis do Poder, que é um livro machista, horroroso, livro de cabeceira do João Dória, inclusive, na época, eu lembro que ele comentou isso, e foi por isso exatamente que eu peguei. E aí eu pegava o livro, aí eu lia as coisas que eles falavam lá, tipo assim, finja que é amigo do seu superior para depois agir sorrateiramente, sabe? Essas coisas, assim, aí eu rasgava, colocava, pedia para alguém me levar de coleira de um lugar até o papel de cachorro fazer xixi, sabe? Aí a pessoa ia lá, pegava na coleira. Lá Não, eu ia andando. Pelada. Eu ia andando, pelada. Eu estava agachada, mas aí eu levantava para falar. Aí eu falava, alguém poderia me pegar e me levar até ali? Né, para me levar para o papel de xixi. Aí a pessoa me levava na coleira, assim, né, quem tinha coragem, mas era muito bom, agradeço todas as pessoas que tiveram, levava. Aí eu ficava lá no papel, rasgava, lia e rasgava isso e colocava em cima e agachava e fazia xixi. E assim, muito xixi. Porque minha barriga ficava deste tamanho, porque eu bebia água. Fazia real. Fazia real. Mijava em cena. Na frente de todo mundo. E na frente de todo mundo que ia assistir, né? Sim. Que era o pessoal lá de São Paulo, o pessoal do teatro, que a gente abria as portas da peça. Mas como um cachorro fêmea ou como um cachorro assim, macho, amiga? Agachada. Eu agachava e era muito engraçado, porque assim, a primeira vez que eu fiz isso nos ensaios, eu fiz no jornal. Era tanto xixi que começou a escorrer pela sala, assim, ó. Escorrer. E o povo, ai, meu Deus. Ai. Aí os meninos da cenografia, não, nós temos que pegar aqueles negócios de cachorro fazer xixi. Enfim. Mas tem esse lugar, assim, de eu vou topar, me expor a esse nível, porque eu tenho algo muito importante para dizer. Para dizer, sim. Sabe? É como na escrita também passa isso, né? Porque hoje eu estava escutando um podcast também, e nesse podcast a pessoa estava falando exatamente sobre isso, que na arte, uma arte que é arte de verdade, não é feito por IA, ela tem alma. E para ter alma, você só joga vulnerabilidade. Só. Se você não se arte não existe arte sem vulnerabilidade, sem você se colocar neste lugar, né? Porque ainda que você esteja criando uma ficção, escrevendo uma ficção, por exemplo, toda ficção traz uma mensagem, e ela traz uma mensagem de quem está escrevendo, e ela traz uma leitura de quem está escrevendo, ela traz algo que tem ali dentro de quem está escrevendo. Então você precisa estar vulnerável, porque senão não flui. Não flui. Não flui. Não, e isso, assim, nas artes, sobretudo, esse campo, né, da ficção, que é essa narrativa, né, imaginária que a gente cria, mas que tem a ver com a gente, que é e que não é.
ela tá totalmente propícia para te colocar no lugar de vulnerabilidade. Sim, sim. Mas Sim. também num lugar assim de proteção, porque você também pode se proteger em cima dessa ficção, em cima Sim, dessa porque você narrativa. tem a. Como que fala? Ai, nossa, tem um nomezinho para isso, que O quê? é a licença poética para você Aham. falar sobre o que você quiser e para você expor o que você Isso. quiser, né? Nem que É seja muito uma legal banana isso. que custa um. Ai, gente, desculpa. Nem que seja o urinol do Duchamp. Tá bom? Comeram a banana, tu sabe dessa Eu sei, história. eu sei. Gente, vamos Não desmerecendo. Vamos não desmerecendo, e a gente precisa assim, né? Porque aí eu e a Tchela, minha filha, o negócio vai aqui, a gente começa a falar. A Mas, próxima ó, era vai. nas redes sociais, mas eu acho que a gente entrou um pouquinho em cada tema, Carol, porque a gente falou de rede social também, a gente falou de uma exposição profissional. Eu acho que a gente falou, mas eu acho que a gente tem coisas que a gente pode falar. Por exemplo, das redes sociais, hoje em dia, algo que está acontecendo que é muito bacana a gente fazer essa contrabalancear essas duas ideias. A ideia da exposição hoje em dia na rede social, ela está diretamente relacionada com aquilo que viraliza, com aquilo é um oversharing, Sim. né? É uma super exposição, Sim. é um super compartilhamento da vida Sim. pessoal, com o único intuito de fazer coisas do bizarro até o cotidiano, mas que de alguma maneira Que é você só que possa chamar viralizar, atenção, que possa viralizar. chamar atenção. Tem coisas grotescas nas redes sociais, das pessoas tem. fazendo, em nome da exposição. Não, em nome da viralização, Em nome da viralização. de conquistar esse lugar, porque assim, dizem que até entre os jovens existe uma brincadeira que você chamar a pessoa de CLT você ofende a pessoa se disser que ela é Virou um CLT. palavrão. Virou um palavrão, CLT. né? Porque você precisa ser essa pessoa que estão todos alucinados com essa questão de ser alguém dentro das redes sociais, porque sendo alguém dentro das redes sociais, você tem não sei qual é a ideia bem, mas isso não é do nosso tema, corta. Vamos para outro. Mas voltando para esse lugar da exposição e de que a gente na rede social, a gente é esse eu ficção, né? Que a gente está fazendo muito isso. Então, quem é que a gente cria na rede social para se expor? É claro que a gente não está se expondo no nível do ordinário, né? De tipo de coisas que acontecem na nossa vida. E que muitas vezes eu acho, gente, que, por favor, não exponha, sabe? Se preserve. Eu sou muito a favor desse lugar, assim, da autopreservação, do autocuidado. E óbvio, para você chegar num lugar de você entender e conseguir fazer essa medição do que é que eu posso expor ou não, ele está naquele campo do autoconhecimento, de você entender bem e ser uma pessoa muito segura daquilo que você é e ter muita confiança. A gente não se expõe aqui falando isso, ou no caos, ou porque eu e Tchela temos personalidades muito bem estruturadas, a gente sabe muito bem quem que a gente é, a gente entende muito bem até onde a gente vai, tem muita coragem aí. A gente define também o que é que a gente está disposta a bancar e o que é que a gente não está disposta a bancar. Né? Porque o que é que a gente banca e o que é que a gente não banca. Nesse contexto de se expor e de estar vulnerável dentro de uma rede desconhecida. Dentro de uma rede desconhecida, muitas vezes aberta, assim, né? Pelo menos a minha é privada. Então, ainda que eu ainda esbarre nesse lugar de pessoas, assim, por exemplo, do campo da minha vida profissional, né? Que não tem tanta intimidade, que estão ali seguindo e estão vendo uma outra versão da Carol, que não é a versão que eles conhecem, porque é realmente uma outra pessoa, né? Não que eu não seja, porque somos vários, mas ele está vendo uma outra versão. Então eu passo por isso, sim. Mas eu estou bancando me expor nesse lugar. A gente está bancando se expor. E eu acho que tem muito isso de tipo, sabe, esse lugarzinho, esse limite desse consentimento onde eu me exponho, onde eu me preservo. Esse oversharing da nossa vida, dessa vida ficcionada, né? Dessa vida que não é a vida que a gente desses porque recortes. É sempre o recorte, assim, as redes sociais, às vezes as pessoas veem tantas coisas,
na vida do outro e acha que tá sabendo tudo da vida da pessoa. E não tá sabendo Já chegaram nada. pra mim pra dizer assim, nossa, tu vive de farra. E eu digo, amiga, veja só, quando eu compartilho muitas coisas na minha rede social, mas eu compartilho, é porque as pessoas só prestam atenção naquilo que elas querem. Mas assim, eu compartilho minha escrita, eu compartilho coisas do meu mestrado, eu compartilho... Me coloco muitas vezes vulnerável no sentido de expor que eu não estou num dia legal. Faço isso com frequência. Mas é isso que a gente falou. O que a pessoa tem interesse? Em te ver num lugar de exposição, que não é aquela exposição que a Tchela está fazendo da escrita dela maravilhosa, do livro dela maravilhoso, das ideias maravilhosas que ela tá, não, é da esculhambação, da balada, é da farra, porque né? é da farra. Ela gosta, né? Entendeu? A pessoa está interessada nisso. Você tem uma vida social muito ativa, isso sempre. Mas eu não sou só isso, né? Mas já chegou coisa. Muito. Nunca é. A gente nunca é só uma coisa, tá tudo certo. As pessoas terem essa visão. Nossa. Nesse campo profissional, eu tenho uma coisa para falar sobre uma experiência que eu vivi aqui em Barcelona, quando eu lancei no Brasil o meu primeiro livro, e aqui eu tive a oportunidade de fazer uma exposição desse livro numa livraria aqui, em 2022, logo depois que eu lancei. E aí, depois que eu acabei de apresentar o livro, tinha uma roda de pessoas, e nessa roda de pessoas, não eram muitas pessoas, cerca de 20 pessoas, e essa roda de pessoas tinha gente ali que eu nunca tinha visto na vida. E gente que era gente catalã, italiano, gente de várias outras culturas, e que estava todo mundo entendendo o meu, que não era nem portunhol naquela época, mas as pessoas estavam entendendo. E no final da apresentação, as pessoas viraram para mim e começaram a contar as suas histórias. E aí eu saio um pouco desse campo da vulnerabilidade, porque eu me ponho muito vulnerável neste livro, quando eu exponho muitas coisas da minha vida, mas ao mesmo tempo existe um lugar para mim que é o do compartilhamento, porque eu entendo que o compartilhamento, quando a gente compartilha, é onde a gente se conecta, né? E ali, pessoas que nunca se viram antes começaram a compartilhar histórias que se relacionavam com algumas das histórias que eu falei na apresentação, que por acaso estão no meu livro. E foi porque elas estavam num espaço que elas se sentiram seguras para fazer isso, para se colocarem vulneráveis. Carol, eu saí naquele dia com o coração assim, em chamas. Gente, como é que eu venho para Barcelona depois, uma semana depois que eu lancei meu livro no Brasil, consigo esse espaço para fazer isso aqui e saí assim em lágrimas. Isso foi até o dia que eu conheci a Andréia, a Nath, as meninas, e que me fez chegar até aqui. De abrir essa história no nosso caos. A gente tem que preservar bem, né, esses espaços e buscar, porque ainda que não seja fácil a gente encontrar uma linguagem, por exemplo, nas redes sociais, que seja acessível a todos, e que a gente consiga seguidores, e que a gente tenha likes, e que as pessoas gostem. A gente sabe que a gente tem, mas está muito dentro da nossa bolha, e furar essa bolha é difícil, assim. Mas a gente não abre mão. A gente nunca abriu mão desse lugar. A gente vai expor, mas a gente vai expor não é pelo fim de sermos vistas ou não. É pela necessidade nossa, pessoal, de compartilhar, de expor, de dizer, de colocar isso. Então, acho que o que acontece hoje nas redes sociais e que a gente percebe, né, que é essa exposição a qualquer custo, mas sem nenhum tipo de mensagem, de fim, sem nenhum tipo de filtro pessoal, né? De autocuidado e preservação. Eu acho que a gente tem assim, é bonito de se ver assim quando você encontra até onde eu posso ir nesse espaço.
Sim, com essa pessoa, sim. com aquela outra que eu conheci, nesse grupo Sim. de pessoas, né? A gente entender É. aqui, né? Mediar até onde eu vou, como que eu seguro, como que eu entrego, como que eu Sim. falo, não, aqui eu preciso me preservar. Então, tem muitos lugares assim que eu acho que na rede social a gente precisa encontrar esse limite de tentar se preservar. Do campo da profissional, o que eu acho que é mais complicado para mim eu tenho um trabalho que é fora das redes, um trabalho que envolve muito a minha imagem também lá, Eu né? também. Então, quando a gente fala uma para outra que a gente quer fazer o caos, que a gente quer se expor e trazer essa vulnerabilidade em público para todo mundo, mas com fundo de mensagem, de propósito, de missão, a gente está bancando que isso vai chegar para todas as pessoas. Então, Inclusive as pessoas as do pessoas nosso das nossas trabalho, instituições. das nossas instituições. E que, assim, estamos bancando bem. Eu estou bancando e eu sei que você está também. Mas, assim, eu acho que isso, sim, pelo menos da minha parte, talvez da sua também, isso sim me impede de muitas coisas que eu gostaria de falar e de fazer. A mim também. A mim também. Isso sim me puxa. Inclusive, eu comecei a publicar no meu um podbook do meu segundo livro, porque eu tenho esse livro, mas eu não publiquei ele fisicamente, e eu disse, vou fazer na versão áudio. Fiz esse livro na versão áudio, tá lá os capítulos, e aí eu cheguei para gravar um capítulo, que é um capítulo que me expõe muito, ainda que de uma forma muito poética. Mas expõe uma coisa que eu faço, cara, não sei se eu quero compartilhar isso assim, através da minha voz. Não é nem através do livro. E eu acho que esse livro acabou empancando aí. Porque é a melhor parte do livro, para mim. É uma parte importantíssima do livro, mas é uma parte que me travou na leitura e me travou porque eu ainda não sei se eu banco compartilhar isso. Eu acho que é saudável isso, sabe, Tchela? Eu começo a enxergar. Eu acho que a gente tem um entendimento do quão é importante e as nossas obrigações e aquilo que a gente se compromete, falando do nosso trabalho. Então, é o nosso comprometimento, a gente está envolvida no ambiente, a gente respeita e entende isso muito bem. Sim. Então, eu acho que isso vem de um lugar saudável, porque tem até uma pergunta, né, que a gente tinha colocado ali no roteiro, que então, quer dizer que a gente se expõe, mas e expor as pessoas? E quando eu estou falando de expor as pessoas, eu não estou falando de trazer aqui nomes e não sei o que lá. Não, mas nem é isso, porque isso a gente vai... de expor histórias que incluem outras pessoas e que essas pessoas... E que, assim, de alguma maneira influencie nessa relação, sabe? Dá uma cutucadinha, dá uma alfinetada, faz isso, faz aquilo, com quem está assistindo. Então, assim, eu acho que tenho no meu Instagram pessoal e até no do Cause Love, né, que é público, quem quiser ver todos os nossos materiais. No começo eu ficava pensando assim, eu falava, cara, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser que... Mas eu acho que o que a gente faz já está tão... num campo saudável assim mesmo, a gente tem isso muito dentro da gente, como um lugar de respeito até. Sim. Sabe? Eu não preciso esculhambar neste sentido específico ou trazer esse tipo de história que seja de sexo, da minha vida sexual, das minhas intimidades, do cara, daquilo, porque, sabe, tipo assim, talvez eu prefira
Que preservar seja isso preservado. por mim mesmo, Sim, sabe? sim, sim, E sim. não para causar, para chocar, e para todo mundo ver aqui, porque tá esperando que eu e a Tchela vamos contar a história do menino. Vai ter isso, óbvio, sabe? Sim, Vai ter, a sim. gente vai. Mas desde um expor lugar que a nossas gente se sinta confortável para expor e que a gente sabe que a gente banca dentro daí, de um e lugar que tá a tudo gente bem. tem um Um propósito para contar propósito, isso. exato, Tem por que eu exato. chegar aqui e ficar Pra expondo dizer, e falar, esse vídeo vai viralizar, vai porque a viralizar gente porque eu falou falei sobre... do dia que o cara broxou, que não sei o que lá. Sabe, tipo, Não, não é a nossa... entende? E mulheres se expondo versus homens se expondo. Nossa, é assim, né? Mulheres se expondo, homens se expondo. É outro lugar, 2 lugares diferentes, né? Vamos chamar João Vicente pra gente conversar, pra gente Gregório, bater vem um aqui, papo, Gregório, nós 4. Pra ver se a gente tem um pouquinho Se a mais gente de consegue chegar nesse lugar. mais longe. É isso, né? A mulher, ela tá nesse lugar, cara. É muito difícil você ver uma mulher falando aquilo que quer, do jeito que quer. É, muito se difícil, né? expondo. É Luana Piovani nesse episódio que teve agora com... Giovana. Tá aí a maior... Bafafá. não, já saiu, eu já vi várias Várias. matérias porque Luana Piovani falou o que ela queria, do jeito que ela sentia e do jeito que ela achava que precisava dizer. Não, e assim, Né? foi o caos, E né? aí, Porque, assim... porque ela é uma desiludida, porque ela não E acredita aí mais no amor, existe... porque ela não sei o que ela... Gente, assim... É. E Porque a mulher é muito julgada o tempo inteiro, o né? tempo inteiro. Ainda que ela não esteja num lugar de vulnerabilidade. Não, e porque ela tá no lugar de vulnerabilidade ali. Então, Não, ali ela ela está, mas o que eu digo assim, que ainda que nós não estejamos em um lugar de vulnerabilidade, nós mulheres somos muito julgadas o tempo inteiro. Não, E o nós tempo inteiro, nascemos gente. ensinadas a estar preparadas para esse julgamento. Não é à toa que, como eu trouxe aí no início, minha mãe tem a preocupação Sim. que tem. Né? Quem me dera, se eu pudesse, se a gente pudesse se expor no trabalho, tal qual a gente queria. Sim. Se expor, sim. Sim. Entendam o que eu tô querendo dizer. Dizer aquilo que eu acho, dizer aquilo que eu penso, Sim, aquilo não, que eu não acho certo, o que é de acordo com aquilo que são meus valores éticos, morais. Imagina! Até porque tipo assim, somos sempre muito caladas nos ambientes profissionais, né? Então, silenciadas, né? Não somos caladas, somos silenciadas o tempo todo. Tentam nos calar, na verdade. É, né? tentam nos calar. Somos silenciadas. Porque não é de tentam nos passividade, calar. eu sou calada. Não, né? não. É no calam. sentido de nos calar, de tentar, dessa tentativa de calar. De não, de assim, uma mulher fala não é relevante. Não é relevante. Não é relevante. A gente passa isso quase todo dia. Vide aquele vídeo lá, aquela exposição de Marina Silva ali, que me deixou assim... Total, em todos os campos, gente. Em todos os campos. Para qualquer mulher. E que seja escolhe... você quem for, porque Marina Silva estava ali, por exemplo, como uma representante do governo, ministra. como uma ministra. Né? Gente, e ela foi convidada a estar ali. Em todos os lugares. As mulheres. Em todos os lugares e relações e campos da vida íntima ou pública, a mulher, ela nunca vai conseguir se expor e não ser julgada e não ser, sabe, não bancar assim, amiga, não hate, um ódio. Vamos acreditar vamos acreditar. Vamos acreditar que nas próximas gerações a gente vai conseguir mudar isso, criando crianças, né? Você que é mãe, cada amiga minha que eu vejo que são mães e que têm e que fazem esse movimento de tentar fazer com que a filha ou o filho, que eu acho que principalmente na educação do homem, que eles também estão muito perdidos nesse lugar, né? Que eles consigam a mulher ter voz e essa criança homem que vai crescer e que vai se tornar um homem, que ele possa ser um homem melhor nesse mundo, no sentido de para ele próprio e para as mulheres, né? Que ele possa conseguir enxergar as mulheres realmente desse lugar de igualdade e não de domínio, mas
Mas que Eu a tenho realidade... esperança, eu não, tenho eu também tenho esperança. esperança. Eu nunca... Se eu não Acho que tivesse mudança esperança, cultural- a gente não estaria fazendo isso aqui. Acho que mudança cultural é um negócio que leva anos, leva 100 anos para existirem mudanças culturais, mas se a gente não insistir, a gente não resistir, né? E se não... E tem que ter uma carcaça boa, assim. Porque se você Embora está que- escolhendo se expor, você está escolhendo estar na linha de frente. E tá tudo certo, em vários momentos da nossa vida, a gente não querer estar na linha de frente. Sim. Como eu já fiz essas escolhas várias vezes. Sim. Tipo assim, beijo, não vou ficar aqui, né, com a minha carcaça toda destruída porque eu tô querendo, mas em outros a gente tá lá na frente se expondo, que são inegociáveis, né, lutas que são inegociáveis pra gente, a gente não vai deixar. Sim. Eu tenho esperança também e eu acho que o homem, né, homens em geral, com certeza tem sim muito mais essa receptividade, esse aval do sistema, do patriarcado, do machismo e tudo mais em se expor. Sim. Mas realmente homens têm muito mais dificuldade de se expor. Então, assim, de se expor, não, de estar, de se de estar em permitir. vulnerabilidade. Mas uma coisa que hoje eu estava ouvindo num podcast também sobre, porque, claro, minha gente, a gente vai falar sobre vulnerabilidade, a gente se prepara um pouquinho, apesar de toda a nossa bagagem, a gente vai revisar a nossa bagagem, né? Então, eu estava ouvindo esse podcast, nesse podcast a pessoa questionava assim, acho que era aquela Marcela Ciribelli, e ela questionava assim, mas nós, mulheres, estamos preparadas para homens que se colocam vulneráveis? Então, é isso. Vamos deixar essa pergunta para o próximo episódio? Não, a gente não pode deixar o próximo episódio porque vai ser outro assunto. Aqui é assim. Vai ser outro tema. Então, assim, respondam aí no chat. O que é que vocês acham? Porque é isso, homens têm muito mais dificuldade de se expor, de se colocarem nessa posição de vulnerabilidade. Mas as mulheres, nós, desta geração, nós estamos preparadas para homens que se colocam vulneráveis? Eu acho que sim. Eu acho que estamos bem preparadas, eu diria. Não sei. Eu acho que sim. Eu acho que depende muito de todo um contexto social de onde você ocupa, um contexto de educação de onde você está. Não, mas talvez se a gente for trazer isso para o papo, a gente vai ter que mudar ele o tempo inteiro. A gente está falando da nossa... Da bolha. Da nossa bolha, digamos assim. Da bolha. Sim, se a gente está dentro trabalhando com esse universo dessa bolha, claro, sim. Se a gente for levar mas se a gente for levar para outras camadas, eu acho que ainda está muito longe também. A gente vai estar muito longe. Tá muito longe. Precisa ir muito longe, assim. Se eu for levar isso para minha mãe, sabe? Assim, sim. Para pessoas que estão ainda muito desse campo do tradicional, né? Sim, da ideia conservadora de família, de relações. Nas ideias conservadoras extremas, né? Exato. Então, assim, claro que ia ser muito difícil, mas eu acho que sim, assim. Eu não falo que sim, porque, claro, pode chegar aqui amanhã um homem vulnerável, super frágil para mim, que eu vou dar super certo, que eu vou recebê-lo com todo carinho. Não é esse sentido. É sim, mas no sentido de que é possível. É sim no sentido de que se eu não acreditar de que é possível, eu nunca vou achar que essas relações elas vão poder dar certo. Porque senão... Eu entendo vulnerabilidade muito mais, eu vou muito mais no sentido de Brenner, quando ela fala em vulnerabilidade no sentido de coragem do que de fragilidade. Porque é a coragem de expor a nossa fragilidade. Não Sim. que a vulnerabilidade seja a fragilidade. Aí eu tô pegando o gancho do que você trouxe aí. Estado, né? O estado de fragilidade, de vulnerabilidade, não a fragilidade de alguma coisa que me atinge, que eu quero contar. Mas nesse sentido, você está vulnerável, é você... Sim. De você se mostrar frágil. Exato. Não, se você mostrar fragilidade, mas não no sentido de vulnerabilidade ser fragilidade.
Não é. É diferente. É assim. diferente. É diferente. Pelo contrário. É. Né? Acho que cada vez mais as É. pessoas precisam mostrar vulnerabilidade para que a gente possa, de fato, conseguir construir um mundo melhor. Porque eu acho que a gente está sim. assim, a gente é capaz sim de aceitar e ter esse tipo de conversa com homens que queiram e estejam preparados para né, estar nesse estado de vulnerabilidade, se mostrarem frágeis, o que para mim é muito mais difícil para eles, mas aí é um problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Segue aí na tua luta que eu sigo na minha. Posso ser um pouco mais diplomata? Pode. Pode, Tchela. Eu acho que a gente, para trazer os homens para nossa luta, a gente precisa estar aberta também. Não, eu tô abertíssima, mas assim, faz teus a não corres, tratar filho, isso bora. só como um problema deles. Não, é um problema deles. Não, isso eu não concordo. Para mim é um problema deles, eles que se virem. Alguma coisa mais, Carol, Não, que a acho que é gente isso, acha amiga. que seja importante trazer Vamos aqui ver nessa aqui. nossa... Não, acho que a gente falou tudo. A gente tentou trazer o tema da exposição sem ficar expondo pessoas e expondo nossas histórias aqui, porque eu acho que uma história ela só é interessante quando ela tem um propósito, uma mensagem, uma causa, um porquê dela estar sendo dita. A gente, né, ficar falando aqui baboseiras da nossa vida, o que existem muitas, não era o propósito. O propósito era porque as pessoas elas ficam muito interessadas esperando a hora que a gente vai expor, né? E eu acho que a gente fica num estágio de exposição aqui, de vulnerabilidade e tudo que a mais. gente vai fazer isso em outros momentos, em algum outro, talvez vai existir algum outro episódio sobre um tema que vai fazer a gente contar muito mais histórias do que discutir um tema mais em uma profundidade. Mas isso foi o que deu hoje. É isso, minha gente. Minha gente. Eu amo! Vamos terminar com aquele nosso... Vamos!